Tá ótimo. Então, uma boa noite a todos e todas. Sejam todos e todos bem-vindos e bem-vindas. Acho que lembrar que estamos entrando na Semana Santa, né? É muito pertinente para nós pelo fato do itinerário que estamos fazendo, né? Essa semana eu acredito que é um pouco, e partilho com vocês, um movimento do que foi a minha oração na preparação desse dia, né? E hoje rezando essa questão, já acho que adentra a liturgia da Paixão com o Domingo de Ramos, né? Em uma cena da contemplação, né? Vendo Jesus entrando com o burrinho em Jerusalém. Então, nós também estamos indo com ele para Jerusalém. Em uma das cenas dessa contemplação, o fato de jogarem seus lenços, né? E túnicas ao chão e acenarem a Jesus, né? Com os ramos. Na oração me veio muito forte essa questão. Será que eu aceito esse Jesus adentrando na Jerusalém, em minha Jerusalém, em nossa Jerusalém, no dia de hoje? Então ficou essa pergunta na oração e partilho com vocês. Será que eu, né, enquanto indivíduo, né, que tenho como referencial a pessoa de Jesus Cristo, estou preparado para essa aceitação? Então, acho que essa pergunta nós poderíamos levar durante a semana nas nossas orações, porque estaremos juntos, né? Desse Jesus se humaniza conosco, né? O Verbo que se fez carne e que sabe que passará quando ele pensa ou mesmo assume essa condição, sabendo que irá para Jerusalém, já sabe qual será seu fim. Isso não penso de outra forma. Então, cabe a nós, então, também nos perguntar, né? Será que eu estou preparado para essa aceitação nessa entrada de Jesus para Jerusalém e essa entrada de Jesus em minha Jerusalém? Acho que esse é o grande desafio. E para hoje, né? Nessa ajuda desse domingo para essa preparação da Semana Santa, o Gerson, o Padre Gerson, né? Vulgo Padre Gerson, nos ajudará nessa preparação e falará de uma coisa muito cara para nós, né? Que é um pouco dessa corporidade que sempre, às vezes, a gente fica um pouco, tira de lado, né? Eu digo assim, esquece um pouco dessa humanização que também, às vezes, sentimos no corpo e esquecemos disso e vamos ver muito presente isso nessa semana, né? Jesus, ele passa, sim, por ser humano, passa e sente essas dores, né? E muitas vezes dores corporais, tá ok? Então, para nós, uma boa noite de partilha e eu passo a palavra ao Gerson. Seja bem-vindo, Gerson. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Iniciamos com o nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, contemplar-te é mergulhar o olhar no invisível em pleno mistério de Deus. Não tens semblantes no Evangelho como Cristo o tem, nem uma face como o Pai. Mesmo sem te poder imaginar um rosto, quero aderir a ti com todas as minhas forças. Não tens semblante, porque és o fogo do amor que une os semblantes do Pai e do Filho, para não formar mais que um só em sublime fusão. Vive nos semblantes de outrem, como sua vida mais secreta, e nele revelas o autêntico semblante do Salvador, bem como do Pai Celeste. És abismos de profundidade, recôndito, inexpugável e inexprimível, impossível de representar com traços delimitados. És o sopro que emana do Pai e do Filho, e vem animar-me o espírito e dar-me feição espiritual. És a respiração de minha alma, o pensamento dos meus pensamentos, o impulso e a minha vontade, a força do meu amor. És a vida divina que vem viver em Cristo, que invade o meu ser para transfigurá-lo. Tu me ultrapassas infinitamente e, no entanto, és tão íntimo meu. Não habitas em longínquo abstrato, mas no concreto palpitante de nossa existência.
Contemplar-te é deixar-te de tomar da torrente de um amor que transborda e se apossa de toda a nossa pessoa humana. Deus Espírito Santo, sede louvado por toda a eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar sobre um tema da corporeidade. Eu retiro quaresmal, preparação para a Semana Santa. Na Semana Santa, as celebrações corremos um grande risco de nos deter no secundário e esquecer o essencial. E o mais essencial é que as diversas celebrações, procissões, vias sacras, liturgia, nos aproxime e nos façam crescer na identificação com o protagonista principal, Jesus de Nazaré, que se fez corpo, se fez carne por nós. Devemos dedicar um tempo nas contemplações para um tema, o qual aparece muito nas aparições de Jesus. E a partir desse encontro com o ressuscitado, também recuperar tudo o que, infelizmente, na nossa vivência cristã, ficou meio de lado, colocado para escanteio. Ficou assim, meio que com uma suspeita. Estamos nos referindo sobre a questão do nosso corpo. O corpo do ressuscitado, que dignifica o corpo humano. Como vemos quando os evangelistas, principalmente João, enfatiza muito a dimensão do corpo, tocar o corpo de Jesus, as chagas dele. E ele fala assim, quis nos levar a uma redenção. E Lucas também vai relatar uma experiência de quando os discípulos, Jesus mostrou suas mãos e seu lado, e os seus pés feridos. Também quando ele come com os discípulos, e onde diz, sou eu, toquem-me, tocar. Isso é constante nos relatos das aparições de Jesus. Então, vemos que aqui nós temos os dois mistérios que são centrais na vida cristã, que são o mistério da encarnação, como todos nós vimos no retiro do Advento, né? Um Deus que se fez carne, deixou o seu trono divino para se fazer humano como nós. Em tudo, teve também suas tentações, mas nunca pecou. E tudo ele fez por amor a nós. E agora o tempo que estamos vivendo, o tempo quaresmal, e em especial essa semana de hoje, estamos adentrando em Jerusalém. Nesse domingo de Ramos, até a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, todos aqui já sabemos o que vai acontecer com Jesus. Ele próprio anunciou 3 vezes tudo o que deveria passar para depois ressuscitar. E nós? Será que vamos ressuscitar com ele para o novo? Uma vida nova, em espírito e verdade? Ou vamos vivenciar mais essa Páscoa e continuar como morto, vivo morto, que anda por aí, na mesma vidinha de sempre? Estamos falando do mistério da ressurreição. Então, esses dois mistérios centrais, o mistério da encarnação e da ressurreição, só têm a ver com o nosso corpo, com a corporeidade. Por isso, são dois mistérios que dignificam o corpo. Temos que retomar esse conceito de encarnação e ressurreição. A dificuldade, talvez, para muitos de nós, é o que foi acontecendo com o tempo. Depois, mais tarde, claro, o cristianismo ele foi se expandindo e foi se revestindo da cultura grega, onde há um desprezo pelo corpo. E assim criaram uma concepção dualista do corpo. O ser humano
corpo e alma, onde o corpo deve ser castigado, porque o corpo é frágil, o corpo é limitado. E nós devemos sim cuidar da alma, porque ela veio lá do paraíso cumprir uma pena aqui na terra. Então, com isso, o corpo se tornou como uma prisão, para depois a alma poder voltar para lá de onde veio. E essa concepção grega, esse dualismo, ele fez um estrago muito grande. Talvez, inclusive, até os dias de hoje ainda continue fazendo estrago para muitos de nós. O ser humano corpo e o ser humano alma. Já no início das primitivas comunidades, vemos que essa dificuldade, esse ponto, por isso os evangelistas vão enfatizar muito a ressurreição. E na ressurreição, a experiência é corporal. Jesus, corpo. A ressurreição, ela expressa um corpo, o corpo do ressuscitado. E é esse corpo ressuscitado que dignifica todos os corpos desfigurados, massacrados, todas as chagas da humanidade. E ao encontro com o ressuscitado, ativa e desperta essa dimensão corporal nas pessoas que já fizeram essa experiência, onde esses dois mistérios da encarnação e ressurreição são dois mistérios que dignificam o corpo. Na encarnação, um Deus assume um corpo. O Verbo se fez carne. Nós, quando nascemos, assumimos um corpo também. E muitos de nós ainda não assumimos essa consequência da mesma ação que se faz carne, se faz frágil. Pensamos que somos perfeitos, igual a Deus, onde às vezes até queremos ser deuses. Colocamos palavras na boca de Deus, muitas vezes impedimos a ação de Deus em nós, porque queremos fazer as coisas de maneira que nós achamos ser melhor para nós. E onde não é assim. Com essa experiência da ressurreição, dignifica e diviniza o corpo. E depois, com a ressurreição, onde esse corpo é plenificado, o corpo é glorificado. Então, a ressurreição não é uma realidade de que um dia nós iremos receber um corpo glorioso. E assim ficamos aguardando por esse dia em que vamos receber esse corpo glorioso. E por isso castigamos esse nosso corpo, pobre desse corpo, coitado, castigamos ele. Porque um dia nós vamos receber um corpo transfigurado, glorioso, ressuscitado. Não é isso. A ressurreição é uma experiência atual. É agora. É domingo de Páscoa agora. Por isso que eu falei, será que vamos passar por mais essa Páscoa e continuar como vivos, mortos, andando por aí? Essa ressurreição, ela também plenifica, dignifica e inspira o nosso corpo no encontro com o corpo do ressuscitado. E o nosso corpo é dignificado. Temos que recuperar toda a suspeita, todo o julgamento e preconceito com relação ao próprio corpo. E na experiência cristã, isso é enfatizado. Então, na perspectiva bíblica, o ser humano, ele não tem corpo, ele é corpo. Ele não tem alma, ele é alma. Ele não tem espírito, ele é espírito. Ele não tem sexo, ele é sexualidade. Ele não tem afeto, ele é afetividade. Ele não tem vontade, ele é vontade. Ele não tem possibilidade, ele é possibilidade. Ele não tem relação, ele é relação. Ele é. Então, o ser humano, ele é em todas as dimensões, todas as direções. Então, dizer que o ser humano se reduz a corpo e alma é de uma pobreza extrema. É uma pobreza extrema.
E essa pobreza esvaziou esses dois mistérios, que são mistérios centrais do cristianismo, e caiu no dualismo grego. Tem que fazer penitência, mortificação, renúncia, sacrifício, tudo o que afeta o corpo, porque o corpo tem que ser castigado, controlado, igual a um cavalo. Tem que ter um cabresto para o corpo. Quando se consagra a Deus um templo, separa-se daquele local de todos os demais, para que seja de Deus, e é purificado com cuidado e edificado com toda solidez. É arte possível, é primorosamente decorado e entregue logo a Deus, a fim de que seja dele para sempre, desde agora. Fora do templo está a terra, o território dos homens. O templo é a porta do céu. Fora dele, pode-se fazer tudo o que for lícito. Ali no templo, só uma coisa se há de fazer: glorificar a Deus. A Escritura nos ensina que somos templos do Espírito Santo. Não sabeis, diz São Paulo, que sois templos do Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Todo cristão é templo do Espírito Santo. Todo cristão está consagrado a Ele, nesse templo que Deus habita. Não pode fazer-se outra coisa senão o que se faz num templo, glorificar a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo quer que até as ações mais comuns do cristão sejam feitas para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, isso quer nos dizer que a partir da experiência da encarnação que vivimos lá no Retiro do Advento e agora da ressurreição, nós precisamos ir enfatizando esses dois mistérios centrais, e são mistérios humanizadores, porque a ressurreição de Jesus perpassa todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa sexualidade, afetividade, vontade, possibilidade, relação, comunhão. A ressurreição já nos plenifica. Esta luz da ressurreição nos inspira, fazendo com que todo o nosso ser se expresse essa vida. Então, podemos concluir que o nosso corpo é a expressão desse fluir da vida já, agora, ressuscitada já. E essa expressão é o fluir do nosso corpo, como espaço de comunicação, partilha, encontro. Nós expressamos a ressurreição através do nosso corpo. Não é uma teoria, não é uma fé assim asséptica, distante, de que eu creio na ressurreição da carne. Da carne, sim, falo que creio, mas e depois? Ainda sigo vivendo a vida de um vivo morto no pecado, na falsidade, na infidelidade, sempre de máscara, me enganando a mim mesmo e os outros, e nunca aceito um novo? Creio na ressurreição dessa carne agora, já com as suas riquezas e as suas pobrezas, agilidade e nas suas fragilidades, nas suas criatividades e nas suas limitações. Isso porque somos criaturas limitadas, não somos deuses, somos santos e santas. Então, esse corpo carrega as limitações, fragilidade. Há uma consequência muito séria. Nós somos vítimas dessa antropologia dualista, que nos levou a uma desvalorização do corpo, uma desconfiança, uma seita. Então, aprendemos a castigá-lo, a reprimi-lo,
E isso, claro, que tem um impacto sério em nós. Sempre esse sentimento de culpa e amargura, porque tudo que é controlado, preso, sempre acaba por escapar um dia, em certas ocasiões. Nunca vamos conseguir controlar por inteiro. Então, a partir da ressurreição, do domingo de Páscoa agora, é aprender a entrar em diálogo com esse corpo. Quer dizer, é conversar com o próprio corpo. O corpo é uma grande memória. A maior memória que temos é a nossa pele. Não é só a memória da cabeça, é a memória da pele. Também nela está tudo registrado: experiências, traumas, feridas, cicatrizes. Quando Jesus aparece e vai ter com os discípulos e mostra suas chagas nas mãos, os pés, o coração, o lado, tudo também, né? Por que aparecer com chagas, né? Ele não poderia ter feito uma plástica? Por que aparecer com chagas? Mas é isso, talvez para nos mostrar que a ressurreição não apaga nada, planifica tudo, até as feridas, os traumas, as marcas, cicatrizes que estamos carregando. Tudo é planificado e tudo é ressuscitado, porque a ressurreição ela abarca tudo. Não é que ela faz assim uma limpeza em nós. Isso aqui não, porque esse aqui é negativo, esse fica para trás. Não é isso. Ela planifica tudo, trata de tudo, ela planifica tudo. Somos homens e mulheres novos. Nascemos novamente em espírito e verdade, com todas as nossas mazelas, com todos os nossos traumas. Mas aí é mais fácil nós controlar, com certeza. Por quê? Porque temos esse nosso amigo que caminha conosco. Então, Jesus, ao se apresentar, ele vai se dar a conhecer, ele vai deixando a conhecer o seu corpo, antes aqueles corpos assim tristes, ali fechados, petrificados, onde a gente vai ver, por exemplo, nos discípulos de Maús, corpos curvados, voltando, indo para casa. E isso é com todos nós. Acontece alguma coisa, a gente já quer desistir de tudo, largar e voltar. E como Jesus, com a sua presença, vai aos poucos aquecendo, reerguendo aqueles corpos, relembrando a eles através das Escrituras, depois se tornam dois corpos ágeis que vão voltar correndo para contar aos outros o ocorrido. Então estavam fugindo e são ressuscitados. Assim deve ser com todos nós que fizemos a experiência com o ressuscitado. Então, quer dizer, aprendemos a tornar inimigos do nosso próprio corpo. E a ressurreição veio para nos ajudar a fazer as pazes com o nosso corpo, a partir do encontro com o corpo do ressuscitado, no domingo de Páscoa. E talvez ver aí algumas dimensões do nosso corpo que ainda estão atrofiados, fechados, mortos, petrificados. Aproveitar esse encontro com o ressuscitado no domingo da Páscoa e que esse impacto corporal profundo não fique só na nossa cabeça, só na nossa razão, uma experiência assim meio fria, distante. Não deve ser assim. Tem que ser como o exemplo que demos antes sobre os discípulos de Maús. A experiência com o ressuscitado aquece o nosso coração. E a nossa vida deve mudar para uma vida nova. Então vemos como a ressurreição não apaga, não anula a nossa condição humana. Ela não anula a nossa humanidade.
ela ressuscita tudo que essa nossa humanidade carrega. Mas mas como vai ser na ressurreição final? O dia que cada um vai fazer a sua Páscoa, vai receber lá o corpo glorioso. Vou ter um corpo de criança, de jovem? Como vai ser? Você vai ter um corpo com a sua história. Quem morre com 100 anos, ressuscita com 100 anos, carregando uma história e uma memória de 100 anos. Quem morre com 40 anos, ressuscita com 40 anos, carregando uma história e uma memória de 40 anos. Quem morre com 10 anos, ressuscita com 10 anos, carregando uma história e uma memória de 10 anos. Então, assim, não adianta fazer lipo, não adianta fazer plástica, na ressurreição não tem como esconder. Tudo é vida, são as marcas da nossa idade. Não adianta colocar mais cabelo na cabeça, não adianta pintar o cabelo, são as marcas da nossa vida que a ressurreição planifica. E desde já é recuperar isso, que é inspiração, esse mistério da ressurreição, esse encontro com o ressuscitado, onde as nossas fragilidades, nossas pobrezas, nossas dores, também nós, como vimos que aconteceu lá nos encontros de Jesus com as pessoas feridas, tristes, os cegos, os coxos, os leprosos. Também ele vai ressuscitando o interior daquelas pessoas. Seus corpos, sonhos, assim deve ser conosco, viver a experiência da ressurreição, ressuscitar com ele, com Jesus, a partir desse domingo de Páscoa. Então, essa experiência pascal também é uma experiência corporal. Jesus se deixa tocar com o tato, tocar as feridas de Jesus, para também tocar as próprias feridas e as da humanidade. É interessante que nos evangelhos eles não mostram o rosto de Jesus. Eles enfatizam as mãos, os pés, o lado do peito, o coração. O rosto dele não mostra, porque na ressurreição ele assume todos os rostos, todos os corpos da humanidade. Ou seja, tudo esse corpo transfigurado, ressuscitado, planificado. Então, uma pessoa que faz a experiência do seu corpo ressuscitado é uma pessoa mais aberta, passível, acolhe os corpos feridos, machucados. E o Papa insiste muito nisso, tocar na ferida, na chaga da humanidade, tocar no corpo de Jesus. Ele, ele na sua paixão, assumiu todas as chagas, todas as dores, e vai ressuscitar tudo. Então, através dos seguidores e seguidoras que já experimentaram essa experiência da ressurreição corporal, Jesus quer também se fazer corpo e ressuscitar os corpos que ainda estão massacrados nas mais diversas circunstâncias. Então, assim, queremos dizer que a ressurreição nos devolve para a nossa corporeidade, para as nossas relações, para os nossos afetos, para a nossa vontade, para a nossa espiritualidade, para a nossa sexualidade, para todas as nossas possibilidades. Porém, agora como uma outra visão de vida, porque a nossa vida, ela flui através desse nosso corpo já ressuscitado, na relação com o nosso coração, de onde flui a nossa vida. Então, por isso, na nossa oração de contemplação, experimentar a ressurreição do próprio corpo, viver agora a ressurreição da carne, do corpo, levar também luz
para essas partes do corpo que ainda estão nas trevas. Talvez tenhamos ainda algumas dimensões do nosso corpo que ainda estão lá dentro, na nossa psique, muitas regiões sombrias que fazem parte do nosso corpo, onde muitas vezes dizemos que aqui não vou tocar aqui, porque aqui é perigoso, dói muito. Então, é deixar que essa luz da ressurreição vá até essas profundezas do nosso túmulo, retirar essa pedra da porta do túmulo, ir integrando, pacificando tudo, porque a ressurreição é uma experiência de unificação, como falamos antes. Nós somos corpo, somos alma, somos espírito, somos contato, somos imaginação, mas também nós somos dirigidos. Aparece uma coisa, sentimos outra, e aí vem um outro pensamento, e a experiência da ressurreição, ela nos modifica, ela nos integra, nos faz uno. E lá, a partir das profundezas da raiz, do inconsciente, são as situações mais afastadas e escondidas. Então, essa é uma verdadeira ressurreição, lá, a partir do chão da nossa vida. Tudo é ressuscitado, dignificado. Então, levar amor, deixar que essa luz da ressurreição chegue até esses lugares que nos causam medo, suspeitas e que estão paralisados. Deixar vir à tona as dimensões do corpo que estão sepultadas e que precisam ser ressuscitadas para ter uma vida plena. Não podemos ressuscitar só com um ou outro aspecto de nossa pessoa, de nosso corpo. Todo o nosso ser deve vivenciar a ressurreição. Todo o nosso ser. Acolher aquela condição de ser humano, nossa corporeidade é a realidade das cobranças desgastantes da nossa sociedade. Nossa corporeidade que nos mostra como somos construtores do nosso modo humano de ser, como dons, limitações, fragilidades e em busca da verdade, de sermos como Deus quer que sejamos, sua imagem e semelhança. Deixar que a ressurreição perpasse por tudo e integre tudo. Então, viver esse encontro com o ressuscitado para vivermos com corpos ressuscitados. Assim, podemos dizer que a ressurreição entra pelos sentidos. Por isso, vemos como lá nos relatos do encontro com o ressuscitado, os sentidos são ativados. Primeiro, na visão. Todos eles estão com a visão atrofiada. Então, como Jesus vai planificando a visão, de maneira que os discípulos vão percebendo e acabam se abrindo. Madalena também nós vamos vir a ela ouvir Maria. Ela percebe que não se tratava ali de um jardineiro qualquer, mas sim do mestre. Depois ela se dirige aos outros e diz: Eu vi o Senhor. Então não se trata de uma visão atrofiada, fechada, mas uma visão ressuscitada. Já querer mostrar para os outros também, sair de si. Depois o toque, Mateus relata que abraçou os pés dele para adorar. Depois, no relato de Tomé, sou eu, toque em meu lado. Nas minhas chagas, Tomé não estava no grupo quando ele apareceu pela primeira vez. E talvez ele acreditasse sim, ressuscitou, mas assim numa ressurreição meio fria, com um olhar intimista, ele não acreditava em uma ressurreição corporal. E depois Jesus se apresenta e diz: toque aqui, não seja incrédulo. Isso faz parte da sua fé,
uma ressurreição corporal. Fazer essa experiência igual as pessoas fizeram e que decidiram seguir a Jesus, fazendo essa travessia, essa passagem da tristeza para a alegria, do fechamento à abertura, do ego ao comunitário. Então fizeram essa passagem dos sentidos autocentrados para os sentidos abertos, expansivo, uma verdadeira ressurreição, como Santo Inácio vai dizer. A nossa ressurreição começa pelos nossos sentidos. Aqui é o início da ressurreição, ressuscitar os sentidos. Cuidar do corpo, sim, mas idolatrá-lo e a experiência da ressurreição implica isso. Então, o cristianismo, toda a fé cristã giram em torno do corpo, assim como a encarnação, como a ressurreição e assim como a vida pública de Jesus, que viveu a sua corporeidade voltada para os corpos cansados, feridos, doentes. Ele foi recuperando, foi reconstruindo todos os corpos. Ele foi uma presença sacramental. E como isso, ele vai deixar como um marco para nós. Isso é o meu corpo. Devemos ter consciência desta expressão na Eucaristia. Isso é o meu corpo. Ele não disse isso é minha alma, ou o meu espírito. E sim, esse é o meu corpo. Então, por isso, comungar o corpo de Jesus implica em que acabei de dizer: isso é o meu corpo, isso sou eu, um só corpo, em Jesus Cristo, uno e trino. Essa é a verdadeira comunhão. Então, um corpo expansivo, aberto, acolhedor, um corpo voltado para, e não um corpo autocentrado, o qual talvez o contexto que estamos vivendo hoje, buscando a beleza externa, sua juventude, mas por dentro está tudo quebrado, dividido. Então, nesse sentido, espiritualidade e corporeidade não se opõem, mas vive em plenamente normalidade. Entre elas, a espiritualidade é corporal e o corpo é espiritual. Visto isso, a linguagem corporal acompanha a linguagem espiritual. Existe até um artigo do padre Álvaro Barreto que diz assim: os exercícios espirituais são corporalmente espiritual e espiritualmente corporal, porque a oração se faz corpo e o corpo se faz oração. Na contemplação, nós olhamos, escutamos, sentimos, entramos na cena. Então, é o corpo que entra para se encontrar com o corpo do ressuscitado, o corpo de Jesus Cristo, para ser então iluminado e inspirado por Ele. Isso porque então isso porque enquanto nós vivemos aqui na Terra, embora tenhamos sido remidos por Cristo, ainda não alcançamos a redenção completa, definitiva. Fomos salvos em esperança, como diz o apóstolo Paulo. O sofrimento ele nos acompanhará toda a nossa existência. É o processo da nossa regeneração, a qual foi iniciada com o nosso batismo. Vai se completando dia a dia, sobre a mansão do Espírito Santo, cujas premissas nós já recebemos. O cristão, ele não pode ser pessimista. O sofrimento não é em vão. As tribulações não são inúteis quando aceitas por amor de Deus. São o grande meio da regeneração total, da plena semelhança com Cristo. Só pelo caminho da cruz, o Espírito Santo pode tornar o fiel semelhante a Cristo e levá-lo à santidade. Só pelo caminho da cruz.
Só seremos, isso quer dizer que só seremos profundamente espirituais e imitadores de Jesus à medida que vivermos na própria carne o mistério da cruz. O homem, ele jamais conseguirá por si só chegar ao desapego e à renúncia total. O Espírito Santo vem ao encontro de sua bondade, boa vontade, acompanhando em suas provações externas e internas. O sofrimento aceito com generosidade é sempre salutar, porque leva a um termo a purificação do homem e da mulher e se torna apto à evasão da graça, ao fiel. Só resta deixar-se conduzir e abandonar-se, confiante à ação do Espírito, que irá introduzi-lo finalmente na liberdade de filhos e filhos de Deus. Então, nessa preparação para a partilha, ou mesmo para a Semana Santa que vamos adentrar, nossa proposta é aprofundar o mistério pascal de Jesus com a paixão, onde o mesmo viveu os sinais da carne no seu corpo. Porém, o olhar está na sua ressurreição. Não podemos ficar só na Sexta-feira Santa. Nosso olhar deve ser a ressurreição. E desde já recuperar a inspiração neste mistério da ressurreição, esse encontro com o ressuscitado, onde as nossas fragilidades, as nossas pobrezas, nossas dores são sentidas em nosso corpo, mas com um olhar para o ressuscitado, que é a misericórdia em excesso. Podemos já como o nosso Podemos já com o nosso corpo ressuscitado, misericordioso, ativar nosso coração, onde flui a nossa vida. É o fluir da nossa vida. Termino por aqui, Paulinho. Muito bem, Gerson, obrigado. Enquanto nós vamos dividindo os grupos, né? Damos tempo para quem quiser colocar no chat que não vai participar da partilha ali, como já ouvi, né? Vimos. Mas é isso, né? O que o gesto traz é pensar que também, igual Jesus que sentiu no corpo, também nós devemos, no nosso cotidiano, também sentir esse corpo, não fazer uma dualidade, né? Esperamos que possamos perceber isso na semana que adentra, né? Já desde segunda-feira nos textos com Jesus, e o que nos ajuda muito é fazer a oração de contemplação, tá ok? Então eu peço agora que o Beto a gente possa parar a gravação e com essa silêncio interior perceber, né? Como foi minha semana, ir